Quem tem luz própria jamais ficará na escuridão. E com esse pensamento, hoje estamos com mais um episódio do Connect Work, o seu podcast de entrevista, o seu podcast para empresários, empreendedores, onde a cada semana nós estamos recebendo aqui pessoas especiais que compartilham conosco a sua história de sucesso, a sua história de desafios, para que você que está aí nos assistindo hoje possa conhecer essas histórias e, quem sabe, tirar insights, dicas, aprendizados para, se já for um empresário, um empreendedor, você aplicar no seu negócio. E quem sabe, se você quer começar nesse mundo, nesse mundo fantástico do empreendedorismo, aqui você também vai ter grandes oportunidades de, quem sabe, conhecer um parceiro, conhecer um sócio ou até mesmo aprender com essas histórias. E hoje, ainda no mês de março, temos um especial mulher. Afinal, o mês de março é o mês delas, o mês dessas mulheres poderosas, empresárias, empreendedoras e que não fazem somente esse trabalho. Também são mães, também são esposas, também são filhas e por isso elas são muito especiais, pois elas se multiplicam com todas essas habilidades que nós homens, vamos falar a verdade, a gente não consegue ter tanta multiplicação assim nos afazeres quanto elas. E antes de apresentar a nossa convidada, que olha, especial demais, compartilhei aqui com ela um pouquinho da história que ela vai trazer aqui para vocês, mas antes de passar para ela se apresentar, eu quero pedir para você, se ainda não está inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, faça a sua inscrição no nosso canal, tem um sininho também que você pode marcar e toda semana você vai estar recebendo as notificações dos nossos novos episódios. E tem mais, hoje, especialmente hoje, eu tenho um bônus para te passar. Para você que é empresário, empreendedor e quem sabe está passando aí por alguma dificuldade na gestão da sua empresa, na liderança de equipes, ou algum desafio, ou até mesmo quer aperfeiçoar as suas habilidades, no próximo final de semana nós temos um treinamento aqui na região da Barra da Tijuca, chamado OSV Business. E nós temos alguns ingressos para distribuir para você. Então, escreve aqui embaixo nos comentários OSV e do lado deixa o seu WhatsApp ou o seu e-mail e a nossa produção vai entrar em contato com você e será um prazer poder presentear você com ingresso para esse treinamento fantástico, que além de ensinar para você ferramentas de gestão, ferramentas empresariais, é um treinamento focado na inteligência emocional, no desenvolvimento pessoal e desbloqueio, quem sabe, de alguma crença que até mesmo impeça você de se desenvolver nos seus negócios. Beleza? Então, escreve aqui embaixo OSV e vai ser um prazer poder estar contribuindo com a sua formação, com o seu desenvolvimento. E agora, para matar a curiosidade, a nossa entrevistada de hoje, empreendedora, jornalista, criadora, fundadora do Portal Cyber. Eu quero apresentar para vocês, e desde já posso fazer sua apresentação, Augusta Barbosa. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite e dê a sua mensagem inicial para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Olá a todos, que honra participar, Anderson, do Connect Working e poder contribuir com você que está aí do outro lado, porque você pode estar em um momento da sua vida onde ouvir a minha história, ouvir esse podcast, com certeza vai fazer alguma transformação na sua vida. Então, ouça, assista, fique aí até o final, que eu tenho certeza que juntos, eu e Anderson, temos muito para agregar na sua vida, pode crer. Maravilha. Augusto, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei um pouquinho da sua história e eu tenho certeza absoluta que você vai agregar demais na sua vida que está aí nos assistindo hoje, porque é uma história de superação. Ela me contou um pouquinho aqui, em alguns momentos eu tenho certeza que até uma história emocionante, afinal é uma história de vida. E eu quero começar lá de trás, Como é que era Augusta na sua infância? Aonde que você vivia? De onde você veio? Fala um pouquinho pra gente quem era Augusta lá atrás, na sua infância, essa menina que com certeza já era uma menina maravilhosa, uma menina bonita como você é hoje, afinal você com todo respeito ao seu querido esposo, mas é uma pessoa maravilhosa que eu tenho a oportunidade, inclusive, de fazermos parte do mesmo grupo de network, Estamos ali nos encontrando quinzenalmente em um grupo
grupo de network, a gente fala muito de network aqui, que a gente entende que é a importância. Mas antes da gente falar disso, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história lá de trás. Como é que foi essa Augusta lá na sua infância? Olha, essa Augusta, primeiramente, ela não é aqui do Rio de Janeiro, minha gente. Opa. Sou de Pernambuco. E assim como todo nordestino, o que o nordestino vem fazer no Rio de Janeiro, né? Minha mãe veio para cá para tentar, né, oportunidades de trabalho. Então, vim para cá com 5, 6 anos. Um bichinho do mato, na verdade, que a gente chega, né, do Nordeste, você no começo aqui é um bichinho do mato, você sofre um pouquinho de xenofobia, né, por conta do sotaque. Também passei por algumas questões relacionadas a abuso sexual, né, por um período da minha infância. Hoje falo com tranquilidade porque já consegui, né, superar essa situação, mas não foi uma infância que, graças a Deus, não me faltou alimentação e não me faltou estudo, porque Anderson, a minha mãe, aqui, trabalhando como doméstica, é o que ela faz, inclusive, até hoje, ela entendeu que, por ela não ter estudos, ela deveria me dar. Então, nunca me faltou comida na mesa e nunca me faltou a educação básica, né? Sempre estudei em escola pública, eu era muito estudiosa, inclusive. Então, foi uma infância que, apesar das dificuldades, a gente conseguiu vencer, passar pelas dificuldades, né, e chegar aqui. Maravilha. Qual é o nome da sua mãe? Clemilda. Clemilda. Um abraço, dona Clemilda. Parabéns pela formação dessa pessoa incrível que foi a Augusta. E, sem dúvida, é uma jornada muito comum, né, dos nordestinos virem para o Rio de Janeiro. Eu acho que hoje isso é um pouco menor, mas no passado se via, não só no Rio, né, mas no Sudeste brasileiro, um porto seguro, né, de que aqui encontraria, de repente, uma condição de vida melhor. Nem sempre isso foi uma verdade, né? Muitas pessoas tiveram sucesso, assim como a gente está percebendo que você vem num processo de evolução muito bacana. E como é que foi a sua formação? Hoje você é jornalista, hoje você comunica muito bem. E como é que foi esse seu processo de formação? De onde veio esse desejo por essa que hoje é a sua profissão? Olha, o bacana é que eu sempre fui estudiosa, tirava sempre notas boas. Não era exigência da minha mãe, era algo que era meu mesmo. Sempre estudei em escola pública, inclusive, ensino médio fiz FAETEC, fiz gestão hospitalar. Opa. Mas não foi na área de gestão hospitalar, né, que eu atuei. Na minha primeira graduação foi em letras, que inclusive eu tenho a honra, né, de dizer que eu, né, pude pagar, a partir da minha primeira graduação, eu pude sempre estar pagando os meus estudos, fiz graduação, depois jornalismo. Mas o interessante, que já que a gente está aqui falando, né, sobre o working, eu achava que o meu sonho era ser professora. E aí fui professora de algumas escolas por alguns anos, amava fazer aquilo. Mas não foi aquilo que me completou por inteiro, né? As dificuldades, né, da vida do professor também, enfim, de trabalhar com a educação, me fez entender que ainda não era aquele meu propósito, que foi quando eu iniciei pro jornalismo. E a partir daí eu falei, cara, eu faria isso de graça pelo resto da minha vida, sem dúvidas. Caramba. Então foi o jornalismo que eu realmente encontrei Augusta, né? E essa jornalista ainda tem sonhos maiores, que a gente está, digamos que a gente está só começando. Então, antes desse momento, né, de ser uma jornalista, de fazer entrevista, de ter um portal, você passou por esse processo de ser uma professora, olha, uma novidade, não sabia, né? E professor que é de ensino fundamental, crianças? Eu fiz letras, né? Então a gente dava aula, eu fiz letras com inglês, então a gente dava aula de português, inglês para educação infantil, inglês, né? E de letras a gente dava aula para até o nível médio. Eu, assim, amava demais trabalhar a língua portuguesa, né, com os adolescentes, corrigir as redações. Engraçado que naquela época, inclusive, eu já queria que os alunos treinar a comunicação deles, sabe? Quando eles apresentavam os trabalhos, quando eles faziam as redações. Mas confesso que o que me levou para o jornalismo, de fato, foi que quando eu estava fazendo catequese, muito cedo as catequistas me colocavam para ler as leituras da missa, e em seguida para atuar como comentarista de missa. Eu tinha 12, 13 anos. Olha. Aquele pedacinho de gente. Olha como é importante, né, a gente observar os talentos, né, dos nossos filhos, de uma criança. E aí
Hoje eu estou com 32 anos. Há 15 anos que eu continuo comentando, né, atuando como comentarista de missa na minha paróquia, e eu acredito que essa parte da comunicação se desenvolveu também na igreja. A professora também se desenvolveu na igreja, porque antes de fazer a graduação em letras, na igreja eu passei a dar aula de informática. Tinha um projeto social onde eu dava aula de informática também com 14, 15 anos. Tinha um curso lá, um projeto social para todas as idades, tanto para crianças, adultos e idosos. Então, antes de ir para a faculdade de letras, eu já estava trabalhando a minha didática, sem nem saber o que é didática, eu já estava trabalhando, já estava, né, lidando com o público em termos de sala de aula, dando aula de informática. Então, eu confesso que a minha comunidade, né, independente de religião, mas a minha comunidade igreja contribuiu tanto para a Augusta professora quanto para a Augusta jornalista. Fantástico. É muito bacana enquanto você falava, Augusta, voltou um filme aqui na minha mente, né? E que do quanto é importante. Eu sei que hoje a gente vive um mundo assim diferente, principalmente com o estatuto da criança e do adolescente. A gente vive com muito receio, às vezes, de deixar as crianças desenvolverem, quem está de fora olhar e achar que você está fazendo algum tipo de abuso ou de botar crianças para trabalhar antes da hora. Mas na minha vida, e eu percebo que um pouquinho também da sua vida, a gente percebe o quanto foi importante desde cedo você ter uma experiência que não era uma experiência profissional, mas foi uma experiência que despertou uma habilidade. Uma habilidade de oratória, uma habilidade ali de comunicação, de ser professora. Então, fica aqui o nosso também, já um grande insight, né, para todos nós, todos vocês que estão aí nos assistindo hoje, a importância de você começar com pequenas oportunidades, conceder aos seus filhos, conceder às crianças que estão ali à sua volta, a oportunidade, quem sabe, deles vivenciarem, né? Seja dentro da igreja, seja dentro da empresa, alguma habilidade, alguma atividade ali que eles possam despertar. Eu lembro que eu fui membro de um clube fantástico que está no meu coração até hoje, que é o Clube dos Desbravadores. É uma atividade parecida com o escoteiro, né? Também ligado à igreja, e a gente tinha muita atividade que a gente desenvolvia. E ali dentro eu aprendi a primeira profissão, que foi circo screen, né? Estampa, né? Estampar camisa e tal. Isso eu estou falando lá com meus 9 anos de idade, né? Máximo, com 9 anos, com 9 anos de idade. Então participava de acampamento, participava ali de, enfim, uma série de atividades, a gente tinha especialidade. Então é muito bacana, e isso norteou a minha vida em alguns momentos. Fiz especialidades ali de enfermagem, eu tenho enfermagem, hoje eu não exerço mais, mas eu fiz. Eu vi que você teve uma passagem também em outras atividades que você fez, hospital, mas que hoje você não exerce. Mas tudo isso vai enriquecendo o nosso, talvez não tanto o currículo, mas a nossa vida, né, para nos trazer essa experiência, para que hoje nós possamos ser pessoas melhores. Então fica aqui a nossa dica. Fica atento aí ao seu filho, às crianças que estão à sua volta, que você pode estar despertando, né, em alguém que está ali, algum adolescente, algum juvenil, quem sabe o que vai ser a profissão dele no futuro. E olha quanta coisa. Augusta Barbosa, pernambucana, veio para o Rio de Janeiro bem novinha, juntamente com a dona Clemilda, dona Clemilda, começou dentro da paróquia a falar, a fazer leituras ali religiosas, a aprender a ser ali, a dar alguma aula, a falar em público, deu aula de inglês, né? Deu aula para crianças, e agora navegando aí nesse oceano de jornalismo. Dentro desse período, principalmente na igreja, nos seus parentes, você tem algum exemplo que vem à sua mente, assim, de uma pessoa que, nossa, eu quero ser como essa pessoa? Olha, existem pessoas que a gente tinha como exemplo, né, como inspiração, porque quando o seu networking ele é muito pequeno, aí às vezes uma pessoa que é razoável, você a vê como uma coisa grandiosa. Eu tenho como inspiração na área da educação um amigo que se chama Felipe Valença. Ele é professor hoje, ele atua na direção de grandes escolas aqui, né, do Rio de Janeiro, um profissional muito renomado. Então, na área da educação,
Felipe Valente sempre foi minha inspiração e ele que também me apresentou para tantos outros professores, né? Na área do jornalismo, eu tenho como inspiração o Genilson Araújo, tá? Que foi o meu mestre, e um profissional que me olhou como ser humano e me olhou como... viu o potencial. Nossa, a Augusta é uma aluna muito dedicada, a Augusta é uma aluna diferenciada. Eu passei por uns momentos, né, de uma perda de uma gestação, então... ele pegou e me colocou em desafios. Eu estava passando por isso e ele, quando surgiu a oportunidade de estágio, foi na área de assessoria de imprensa, o Genilson foi lá e falou: Augusta, eu estava no 3º período ainda, olha, o professor, né, vê o seu potencial no 3º período, te dá uma oportunidade de estágio. Então, o Genilson Araújo, eu falo que ele foi como um pai para mim, inclusive continua sendo até hoje. Volta e meia me manda link de alguma oportunidade, compartilha e comenta o que eu, né, as coisas lá do Portal Cyber. Então, você ter um profissional como o Genilson, né, te apadrinhando, digamos, né, nesse sentido, torcendo por você, te incentivando, isso faz muita diferença. Todos os meus professores, né, na área do jornalismo, eles foram, né, e continuam sendo inspiração para mim, em especial o Genilson Araújo, e logo após o jornalista Luiz Cláudio, que foi um profissional que me apresentou a assessoria de imprensa, onde eu pude estar participando de cruzeiros, de coletivas de imprensa com Roberto Carlos, onde pude ter contato com aquela galera global, né? Então ele viu que eu era, né, naquela época uma pessoa que sabia lidar, né, com a etiqueta necessária, né? Porque às vezes a gente vê um estagiário assim, a gente tem medo, né? Claro, como é que eu vou botar para fazer tal coisa? Então, normal, né? Ele me jogava nos desafios assim: não, vai lá, eu sei que você consegue, você sabe se virar. Então eu sempre agradeço, né, aos profissionais que me deram esse voto de confiança e me fizeram crescer assim demais. E lógico, e no lado da família, a minha mãe, porque pensa numa mulher forte, guerreira, e que tudo que eu tenho no sentido de batalhar, né? Infelizmente eu não tive uma referência masculina para colocar, né, ter um direcionamento. Então eu acabo vendo muito do meu comportamento assim, dessa força, dessa bravura pela minha mãe. Fantástico, fantástico. Hoje a gente usa muito a terminologia mentoria, né? Então o Genilson é como se fosse o seu mentor, né? Como se fosse, não, foi o seu grande mentor, né? Verdade. E eu trago sempre à tona essa questão da mentoria, né? Principalmente para você que está nos assistindo hoje, que é muito bom você ter uma pessoa, assim como a Augusta teve aqui, o Genilson, que você busque dentro aí da sua área de atuação, dentro da atividade que você quer levar para a sua vida, você busque uma pessoa que já chegou aonde você quer chegar. Isso é fantástico, uma pessoa que realmente possa te trazer ali conhecimentos, recursos, habilidades e que possa até mesmo te alavancar, né? Que eu acredito que é isso basicamente que o Genilson também fez na sua carreira. E você usou uma expressão desafios, né? Qual o grande desafio nessa ainda jovem carreira profissional que a Augusta teve ao longo desse período como jornalista já? Olha, em 2016, eu já, né, morava junto com meu marido, eu decidi em 2016 casar, ser mãe e fazer a graduação em jornalismo. O desafio já começou por aí, você fazendo tudo isso de forma simultânea, né, e ainda dando aulas. Planejamento estratégico puxado para o ano, né? Pois é, exatamente. E com isso, por exemplo, a primeira gestação não foi possível, né? Mas focando aí na parte do jornalismo, o maior desafio foi: minha filha nasceu, a galera terminando a graduação, colocando currículo em algumas emissoras, aquela coisa toda. E aí eu pensei, meu Deus do céu, eu me formei e eu vou ficar sem exercitar a minha carreira, né? Vou deixar para exercitar daqui a quanto tempo? Mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão dos primeiros anos de vida da minha filha, sabe? De ser uma mãe presente, de participar de tudo. E esse desafio de linkar, de conciliar a maternidade com o jornalismo foi este desafio que alavancou, que abriu a mente da Augusta empreendedora.
eu nunca pensei em ser empreendedora, eu só pensava em ser funcionária, né? No modo geral, a graduação, ela nos incentiva a só ser, né? Por isso que a gente não tem que se contentar somente com a graduação e investir em cursos na área de empreendedorismo. E aí, o desafio de conciliar. Eu quero estar presente com a minha filha, mas eu não quero ficar indo desesperada na rua, cobrindo evento, cobrindo isso, aquilo e terceirizar a maternidade da minha filha. Então, falei, opa, vamos exercitar de forma independente e vamos ver no que dá. Né? Inicialmente foi assim. Então, o grande desafio da Augusta Jornalista foi conciliar a maternidade com a Augusta Empreendedora, né? E, na verdade, o nascer da Augusta Empreendedora é que foi o diferencial de tudo. Lógico, causado pela maternidade, graças a Deus. Eu digo para minha filha, quando você veio ao mundo, a mamãe nasceu uma nova Augusta, né? Nasceu Augusta, eu falo para ela, Augusta empresária. Então, esse desafio foi importante justamente para que Augusta estivesse aqui hoje, né, como fundadora do Portal Cyber. Augusta, é fantástico essa sua fala, porque com certeza absoluta, do outro lado aqui da telinha, devem ter mulheres que estão passando exatamente pelo que você acabou de narrar. O desafio de ser mãe, o desafio de ser filho, o desafio de ser esposa e aquele desejo ardente de também ser uma profissional, seja qual for a área que você desenvolver. E muito mais ainda quando decide ser empreendedora. E com certeza deve ter passado momentos desafiadores que às vezes passa pela nossa mente até aquele desejo de desistir, né, de paralisar algum sonho. Chegou a passar isso na sua mente? Rapaz, todo dia. Quando, por exemplo, eu tô ali no computador e aí minha filha vê isso e isso, e quando eu vi que eu fiquei mais horas no computador naquele dia do que dei atenção para minha filha, aí eu às vezes falo, né, não deveria, mas às vezes diante dela eu falo, meu Deus, não tá dando. Eu falo exatamente assim, o fardo gente, tá pesado. Meu Deus, não tá dando, me ajuda, qual a estratégia? Eu falo em voz alta, Deus, qual é a estratégia? Não tá dando, porque a gente mulher, a gente sempre carrega aquela porcentagem de sentimento de culpa, de se não deu tempo de fazer a comida, se a casa não tá isso, por mais que hoje, né, eu tenha a minha mente mais aberta em relação ao fato de que eu não preciso dar conta de tudo, a gente fica assim, com aquela porcentagem, aquele sentimento de culpa, de meu Deus, e o que tem que levar para a escola, e se eu esquecer, porque a gente acaba querendo, né, agarrar, dar conta de tudo. E assim como eu digo para mim, eu digo para você, não queira dar conta de tudo, se perdoe, né, mas também não fique de procrastinação, não deixe de fazer suas coisas, não deixe de criar estratégias para você ir realizando os seus projetos de vida e não desista de você, porque dá vontade de desistir todos os dias, sim, de dizer, meu Deus, não aguento, mas a gente tem que superar cada dia. E o que foi que aconteceu, ou que veio à sua mente, ou que uma ação que você teve que possa simbolizar essa força de não desistir, que você possa fortalecer as mulheres, principalmente, que estão nos assistindo hoje, para que elas também, mesmo com todos esses desafios, né, que vocês são heroínas, né, por fazerem tanta coisa ao mesmo tempo, mas o que foi que motivou você a não desistir? Olha, a gente vem, né, de uma realidade onde as pessoas se contentam, né, no normal a gente se contenta com o que a gente tem, né, E eu não estou, por mais que eu cheguei, eu tô aqui. Não, eu tô aqui, depois daqui eu quero outro, eu quero mais, né? Então a gente tem que sonhar grande, sim. Você que é mãe, você que é mulher, que é empreendedora, a gente sabe que vai ser realmente um pouco mais desafiador, não difícil, mas desafiador tudo que a gente vem a fazer. Porque enquanto mãe, né, tem outro ser humaninho ali que depende da gente e nem sempre o nosso tempo, às vezes você vai querer se dedicar mais horas ao seu trabalho, mas você colocou um ser humaninho do mundo que precisa de você. Então eu costumo dizer que a minha motivação para não desistir é a minha filha, lógico, a minha família, em especial a minha filha, porque a gente acaba sendo
referência para eles, né? E que referência eu quero deixar para minha filha? Claro, de que eu sou uma mulher, sim, vulnerável, mas que eu não me apego a somente essas vulnerabilidades, né? As vulnerabilidades que todas nós, mulheres, enfim, seres humanos temos, mas que a gente precisa não permanecer muito tempo ali, gastar muita energia com aquele momento da dificuldade, aquele momento da tristeza. Sim, chore quando tiver que chorar, não guarde, porque guardar, né? Faça de vez em quando, que nem eu faço. Deus, arruma uma estratégia, não estou conseguindo. Aceite que naquele momento, naquele dia, você pode não estar conseguindo, mas que você fale isso e parta para ação e já vá buscar uma outra estratégia para sair desse momento, né? Dessa bad. A gente não pode deixar que a bad nos domine por muito tempo. E como fazer isso? Já posso dizer como não fazer isso, Anderson? Pode, fica à vontade. Se conecte com outras pessoas. A gente pode até crescer sozinho, mas vai demorar muito. Então, busque ciclo de amizade, sente em ambiências onde ali tenham pessoas mais inteligentes que você, onde ali tenham pessoas que estejam num patamar da vida melhores ainda que os seus. E eu confesso, Anderson, que atualmente é isso que tem me feito escalar cada dia mais. Estar ao redor, estar cercado de pessoas que são, sim, melhores que eu, no sentido de inteligência emocional, no sentido profissional. Porque, vamos supor que tenhamos aqui 10 milionárias, eu quero ser a 11ª, no caso. Fantástico. É o poder de você se conectar com pessoas que sejam até melhores que você, justamente para alavancarem você. Nós estamos aqui hoje, olha, uma história incrível de superação, de sucesso, uma trajetória de vida, uma trajetória profissional com Augusta Barbosa, jornalista, e assim também é o Instagram dela. Anota aí, clica e segue a Augusta, @Augusta Barbosa, jornalista. Você vai encontrar ela no Instagram, você vai poder seguir, poder conhecer um pouco mais dela, conhecer um pouco mais sobre o Portal Cyber, um portal fantástico de notícias, onde ela saiu da caixinha, né? E a gente vai entrar agora nesse momento em algo que eu achei fantástico da Augusta, que é todo jornalista, quando ele se forma, eu imagino que o grande desejo é procurar uma grande emissora, procurar uma rádio, procurar alguma colocação que te dê ali, talvez rapidamente, uma notoriedade, que você consiga colocar em prática, como você muito bem colocou, tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, né? Todas as profissões são assim, e eu acredito que no jornalismo, principalmente a questão da imagem, né, de você se lançar para o mercado, é algo que norteia muito forte o desejo, né? Tem um desejo ardente de você se lançar. E você saiu dessa caixinha, né? Você buscou, você fez, como você colocou aqui, através do Genilson, você fez assessoria de imprensa, você participou de eventos, só que hoje você fundou um portal. Você se tornou uma jornalista, mas também uma mulher empreendedora que tem o seu próprio negócio, que não é um curso comum de todos os jornalistas. Eu queria que você falasse um pouquinho, o que foi que te inspirou? Você já começou a contar, né, a questão da família, da maternidade. Eu queria que você aprofundasse agora nesse momento, porque não é comum em algumas profissões isso acontecer. E no jornalismo a gente percebe muito isso. É normal você seguir uma trajetória, pessoas ali ficam na CLT o restante da vida, e você, muito nova, acabou de se formar e você já vislumbrou o empreendedorismo como uma oportunidade de você olhar para cima e não enxergar um teto, né? De poder escalar. Como é que tem sido isso? E queria que você aprofundasse mais essa motivação. O caminho seria muito mais impactante já de imediato se eu me ligasse, né, a alguma emissora, começasse lá para ganhar visibilidade, depois, lá para daqui a sei lá quantos anos, eu fundasse o meu portal de notícias, né? Mas aí, como eu te disse, como a minha filha tinha acabado de nascer, eu precisava fazer algo do jornalismo, eu precisava colocar o jornalismo em prática sem ter que ficar presa numa emissora. E ao longo do tempo, né, eu fui entendendo que o jornalismo ele tem um grande poder, o de gerar vida como o de gerar morte. Verdade. E
não consegui entrar na minha mente eu usar uma habilidade que eu tenho, usar o dom que Deus me deu da comunicação para ganhar dinheiro com isso, mas destruindo a vida de outras pessoas. E aí foi aí que eu fundei o Portal Cyber, que inicialmente não tinha objetivos de fazer renda, era vamos treinar o que você aprendeu no jornalismo. E aí tinha um outro amigo parceiro que atuava como cinegrafista, nós colocamos em prática, fomos cobrindo eventos, fazendo reportagens, mas de pessoas comuns, dando visibilidade a pessoas que jamais na vida seriam entrevistadas por uma grande emissora. E Anderson, e quando eu via a autoestima daquelas pessoas, ao ter ali uma câmera, uma jornalista, uma repórter, entrevistando essas pessoas, eu falei, cara, que incrível, eu tô fazendo uma pessoa feliz, eu tô dando voz, né, a uma vida, a uma história, tô fazendo alguém feliz. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que já era hora, né, de fazer isso virar um negócio também. Então, hoje, lá no Portal Cyber, a gente tem todos os valores, tá, para fazer matérias jornalísticas, fazer coberturas, podcast, que inclusive nós fazemos aqui nesse estúdio maravilhoso da Formakes. Por quê? A gente entende que o poder do jornalismo na decisão de compra, o poder do jornalismo de influenciar as pessoas, tanto negativamente como positivamente, só que a gente quer influenciar de forma positiva. E, por exemplo, uma pediatra, digamos, né, que faz um excelente trabalho, mas ela não tem nenhum jornal falando sobre ela, não tem nenhum veículo de comunicação falando sobre ela, onde ela pode usar, né, através do Portal Cyber, ela pode falar de saúde, ela pode orientar as famílias e ainda pode fazer negócios, né, e ganhar autoridade, visibilidade, que é isso que o jornalismo traz. Então, a gente usa o Portal Cyber justamente para dar essa voz, dar visibilidade e autoridade para, né, empreendedores, empresários. É um portal de boas notícias. Exatamente. Isso um portal que você, positivo. Nós não cobrimos, muito bom, Anderson, lembrar disso, porque o Portal Cyber é focado em pautas positivas. Porque tragédias e violências, enfim, claro, dão mais audiência, mas a gente não está imediatamente em busca de audiência, né? Que ela seja construída mais com pessoas que tenham esse interesse, né, em consumir boas notícias, porque levando também pelo lado da saúde mental, quanto mais notícias negativas, mais tragédias, mais violências as pessoas consomem, mais elas não vão tendo acesso a outras coisas incríveis que tem no mundo, como grupos de networking que a gente participa, como o podcast que Connect Working, onde profissionais têm a oportunidade de estar aqui contando a sua história, inspirando outras pessoas. Então a gente pode crescer muito mais rápido se a gente consumir notícias positivas, e essa é a missão do Portal Cyber. Fantástico, Augusta. E tudo que você falou agora que a gente conheceu um pouquinho mais da sua história, sabemos da sua atividade profissional, e essa sua fala, ela me traz muito forte na mente o porquê você faz. E isso tem a ver com um propósito de vida, né? Quando a gente conhece, agora conhecendo a sua história, da onde você veio, como você se desenvolveu, e você dar voz a essas pessoas que talvez nunca tenham acesso a uma grande emissora, a um jornalista renomado, isso tem a ver com o seu propósito de vida, né? Exatamente, Anderson. E é uma coisa que a gente nem percebe, né? Mas quando você sente que você faria aquilo pelo resto da sua vida, até de graça, se fosse o caso, aí você entende que você faz aquilo por amor. Claro que muitas vezes o fazer por amor não te traz um retorno financeiro grandioso de imediato. Mas aí, por exemplo, quando você tem acesso a profissionais como o Paulo Bento, né, onde ensina a gente não somente sobre a parte da inteligência emocional, mas como estruturar o nosso negócio, que eu tenho a oportunidade de estar como, né, participando também como master. Quando a gente tem acesso à gestão de negócio, à gestão empresarial, aí a gente consegue sim, através daquele sonho que a gente tem, né, daquela área profissional que a gente ama fazer, criar estruturas para que isso se torne um grande negócio. Perfeito. É muito importante para você que está nos ouvindo, principalmente se já é um empreendedor,
É normal a gente, quando decide empreender, a gente ter algumas lombadas pelo meio do caminho e às vezes tem aquela percepção de que não está conseguindo avançar. E o que a Augusta acabou de colocar aqui, eu trago isso como uma grande dica para você. Se você ainda não descobriu qual é o seu propósito de vida, talvez aí esteja o grande detalhe, o grande problema de você não está conseguindo avançar, não está conseguindo chegar naquele estado tão desejado que eu tenho certeza que você tanto anseia. Então, comece a se perguntar se o que você está fazendo te dá um prazer tão grande que dá até vontade de fazer de graça, né? Que dá até vontade, que te dá a certeza de que você vai fazer isso pro resto da vida. Saber o seu propósito de vida, como a Augusta falou, num primeiro momento pode não trazer tanto de recursos financeiros, mas vai te trazer uma certeza de que você está no caminho certo. Está no caminho de que vai te levar à liberdade financeira, à liberdade profissional e ao desenvolvimento pessoal acima de tudo. E, Augusta, obrigado por essa... você, sem querer, deu uma aula de propósito de vida, né? Que é associar o que você faz a algo que te dá muito prazer. E isso é extremamente difícil, né? Tem pessoas que terminam a sua vida sem conseguir descobrir qual é o seu grande propósito. E você, tão jovem, acabou de se formar, consegue inspirar pessoas, trazer aquelas pessoas da escuridão para uma luz que talvez ali possa iniciar uma grande jornada. Então, assim, parabéns por essa inspiração que você já traz hoje na vida das pessoas. E a gente passou assim bem rapidinho, você também aprofundou a questão do networking, né? E eu queria trazer isso novamente à tona. Afinal, foi através do networking que nós nos conhecemos. E fico muito feliz de ter uma pessoa como você no nosso hall hoje de amigos, né? Augusta, para vocês que estão assistindo, ela é nossa amiga, é nossa parceira de negócio dentro de um grupo de network, é nossa cliente, é nossa parceira também aqui no estúdio da Formex, esse local maravilhoso que nós estamos. Se você quer gravar uma videoaula, um podcast, se você tem aí o desejo de ter um produto online, fazer um curso digital, aqui na Formex, na Barra da Tijuca, você tem toda a oportunidade, toda a condição de dar vida ao seu projeto. Assim como eu tenho dado vida ao meu projeto, assim como a Augusta tem dado vida ao projeto dela, você também tem essa oportunidade. E, Augusta, sei que você está emocionada. Quando a gente fala de propósito de vida, a gente fala da nossa vida, né, como um todo. E eu queria que você falasse também o quanto tem sido importante essa questão que a gente acabou de colocar aqui do networking na sua vida. Afinal, não é algo que a gente aprende na faculdade, né? Na faculdade a gente aprende a desenvolver as nossas habilidades, mas parece que quando a gente se conecta com pessoas, né, tudo vai se tornando mais claro, e os grupos de network ele tem esse papel. Eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido a sua experiência também com o networking, né? E fique à vontade para botar para fora essa emoção. Não reparem, tá bom? O que o Anderson falou ainda há pouco, né? Quando a gente fala sobre algo que a gente ama, né? Que é o nosso propósito, é impossível a gente não se emocionar, né? E enquanto você falava, eu lembrava de muitos momentos, né? Que, por exemplo, tem gente que vem com tantas habilidades, né? Eu falava, Deus, para que você me deu tantos dons, tantas habilidades? E eu me pegava às vezes sem saber o que fazer, né? Com tantas habilidades assim. E a gente fica bem... Chega um momento que a gente se encontra perdido, sabe? Enfim. E se a gente não buscar uma ajuda profissional, uma mentoria, enfim... Se a gente não se conectar com outras pessoas, a gente vai viver... a gente vai perder muito tempo ali naquele momento, ali naquela dúvida, naquela solidão empresarial também, né? Então, o networking, ele é muito importante para a gente encontrar, né? Que às vezes a resposta está ali tão pertinho da gente, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar. Porque também no meio do caminho você vai encontrar pessoas, até as próximas,
que vão duvidar, que não vão acreditar, que vão achar que você pode estar sonhando alto, sabe? Em que realmente você precisa se cercar de pessoas que estejam com aquele mesmo desejo de crescimento que você está. Enfim, e se contaminar, né, positivamente, ou melhor, se contagiar da energia e do conhecimento dessas pessoas. Porque realmente, se você está em dúvida, se o seu negócio não está se desenvolvendo nesse momento, não é sozinho que você vai encontrar resposta. Não é chegar, se ajoelhar e falar: Deus, me dá uma luz do que fazer, e você não se movimentar. Então, quando alguém convidar você para participar de algum evento de networking, antes de você dizer que não pode, porque você, que é mulher, por exemplo, vai ser a hora de eu colocar o meu filho na escola, ou então, porque eu vou estar fazendo qualquer outra coisa, desmarque tudo que você puder desmarcar e vá nesse encontro, nessa reunião. Porque eu confesso que no final do ano passado, onde eu pude, me conectar com outras pessoas, e eu lembro, Anderson, que eu até pedi isso em oração. Só que eu pedi assim, eu falava: Deus, por favor, me conecta com pessoas da Zona Sul. Eu usei esse termo nas minhas orações. Me conecta com pessoas de outra ambiência, porque até então, as únicas pessoas que eu tinha de conexão era da internet, né? Acho que eu me inspirava, Andressa Malinsky, Anderson, Andressa Malinsky, agora, Pablo Marçal, a galera era toda que estava ali no online. E através do networking, eu encontrei pessoas que me ajudaram a colocar em prática alguns sonhos, né? Então, eu sou muito grata pelo sim que eu dei quando alguém me convidou para uma primeira reunião de networking. Então, quando eu convidar você, inclusive, você aceite, tá bom? Fantástico. É difícil de quando você está fora, né, dos grupos, enxergar a importância e aonde esses grupos, aonde as pessoas podem te levar. Existe um pensamento, eu não lembro exatamente quem escreveu, não sei se foi Jim Rohn, onde diz que nós somos a média das pessoas, né? Alguns dizem 5, outros dizem 7, mas nós somos a média das pessoas com que nós mais convivemos, né? E se nós queremos aumentar essa nossa média, nós precisamos conviver com pessoas que sejam melhores do que nós, né? E é exatamente isso que acontece dentro desses grupos, é exatamente isso que acontece quando nós passamos a conviver com pessoas que tem as suas habilidades variadas, diversificadas, e a gente consegue aprender ali com cada uma delas. Augusta, a sua história é inspiradora, a sua, não só de vida, mas a sua trajetória profissional, eu tenho certeza que inspirou não só mulheres. Hoje, encerrando esse período especial, né, do mês das mulheres, que é o mês de março, a gente termina com uma história assim fantástica, que é a sua história, e eu só posso te parabenizar, né, por tudo que você tem contribuído, né? Contribuiu hoje aqui conosco, com o nosso canal Connect Work, mas que eu percebo e eu vejo diariamente que você tem contribuído com a vida das pessoas, podendo lançar as pessoas, né, dentro desse universo que é tão grande, mas que nem todo mundo às vezes sabe como fazer. E eu queria que você, infelizmente, o tempo passa muito rápido, mas eu queria que você deixasse, quem sabe, para um pensamento, uma frase, ou as suas palavras finais para essas pessoas que estão nos assistindo hoje, principalmente para as mulheres, né, que talvez estejam vendo em você uma história pessoal, né? Então, fique à vontade para dar as suas palavras. Olhando pelo lado profissional, eu quero dizer que você que é mulher, você que é homem, você que está nos assistindo, não seja interesseiro, seja uma pessoa interessante. Tenha prazer em se doar pelas outras pessoas. A maioria, né, do trabalho que eu desempenho, eu faço muita coisa por doação mesmo, por vontade de servir, né? Então, não chegue já querendo fazer negócios de imediato. Queira ser útil para as pessoas, sirva às pessoas,
porque quando as pessoas vão estar vendo o seu trabalho, isso é muito bom. Mas a gente poder usar o que a gente ama para dar luz à vida das pessoas, isso é algo assim impagável, mas se for pago, melhor ainda, né? E para você que é mulher, não se vitimize. Não use mais as suas dificuldades, a sua rotina, as birras do seu filho. Não use mais essas dificuldades no seu discurso. Não use mais, não use. Pegue todos esses desafios e veja como você pode tirar vantagem deles. O que eles podem agregar na sua vida. Porque se hoje eu estou falando aqui, né, da Augusta jornalista que está evoluindo, que está crescendo aos pouquinhos, é porque eu usei os meus desafios para o meu crescimento. Então, olha a sua vida, olha tudo que está acontecendo ao seu redor. Não reclama de governo, não reclama do teu marido, da tua filha. Para de culpar as pessoas por algo que você ainda não conquistou. Comece você agora a assumir a autorresponsabilidade. Que aí você não vai terceirizar mais nada na sua vida, nem a sua felicidade. Maravilha, muito obrigado. E nós começamos o podcast hoje falando que quem tem luz própria jamais ficará na escuridão. E sem dúvida, Augusta, eu digo que você tem uma luz própria muito forte. Parabéns pela sua história, parabéns por tudo que você tem feito. Obrigado por compartilhar aqui conosco o nosso canal Connect Work. Fique à vontade, a casa é sua, tanto do nosso canal quanto do Estúdio Formakes. Parabéns por incentivar e motivar todas essas mulheres e parabéns por fazer parte da nossa vida aqui no Rio. Pernambuco, que me perdoe, mas agora Augusta é carioca, está aqui no Rio de Janeiro e contribui demais com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Todas as semanas, todas as quintas-feiras, sobe um novo episódio, então inscreva-se aqui embaixo no nosso canal, clica no sininho para você estar recebendo a cada semana as novas notificações de novos episódios estarão subindo e você vai ter acesso a histórias incríveis, como é a história da Augusta jornalista, Augusta Barbosa jornalista, que inclusive é o Instagram dela. Então anota aí, @Augusta Barbosa jornalista. Ali dentro do Instagram dela você vai encontrar essa história que ela acabou de contar aqui, assim como o Portal Cyber, que você também pode fazer parte, dando entrevista, gerando conteúdo, batendo um papo com ela e com certeza ela vai te posicionar nesse universo jornalístico. Augusta, muito obrigado por participar conosco e até o nosso próximo encontro lá no grupo de network. E para você que nos assiste, muito obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima semana com um novo episódio.